Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre a tarântula. Estes aracnídeos pertencentes à ordem Araneae e à família Pterafosidae, caracterizadas por seu tamanho robusto e pelagem densa. A história das tarântulas remonta a milhões de anos, com fósseis datados do período Cretáceo. Elas são encontradas em diversas partes do mundo, desde florestas tropicais até desertos áridos, adaptando-se a uma ampla gama de ambientes. Ao longo da história, as tarântulas têm sido retratadas em mitos, lendas e culturas populares, muitas vezes associadas a símbolos de medo ou fascínio. Apesar de sua reputação muitas vezes negativa, as tarântulas desempenham papéis importantes nos ecossistemas como predadores de insetos, contribuindo para o equilíbrio natural. As tarântulas compreendem uma vasta diversidade de espécies, com aproximadamente 1000 espécies descritas até o momento, e novas espécies sendo descobertas regularmente. Elas são encontradas em diversos habitats ao redor do mundo, incluindo florestas tropicais, desertos, pradarias e até mesmo em áreas urbanas. A distribuição geográfica das tarântulas abrange praticamente todos os continentes, com exceção da Antártida. Cada espécie de tarântula tem adaptações específicas ao seu ambiente local, resultando em uma grande variedade de tamanhos, cores e comportamentos. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal. Toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Grupos taxonômicos da tarântula. As tarântulas são aranhas pertencentes à família Pterafosidae, que é uma das maiores famílias de aranhas. Dentro da família Pterafosidae, as tarântulas são classificadas em mais de 150 gêneros e subfamílias, com cerca de 12 subfamílias reconhecidas. Alguns dos gêneros mais conhecidos incluem 1. Pterafosa. Este é o gênero que inclui a maior espécie de tarântula, a Pterafosa blondi, também conhecida como tarântula Golias. Ela é nativa das florestas tropicais da América do Sul. 2. Afonopelma. Gênero que compreende uma grande variedade de espécies encontradas principalmente na América do Norte, embora algumas espécies também possam ser encontradas na América Central. 3. Gramostola. Este gênero inclui várias espécies populares entre os criadores de tarântulas devido à sua natureza dócil e aparência atraente. Muitas espécies de gramostola são nativas da América do Sul. 4. Brachipelma. Outro gênero popular entre os entusiastas de tarântulas, as espécies de Brachipelma são conhecidas por suas cores vibrantes e padrões distintivos. Elas são encontradas principalmente na América Central e no México. 5. Poecilotheria. Este gênero é composto por tarântulas arborícolas encontradas na Índia e Sri Lanka. Elas são conhecidas por sua velocidade e beleza, com padrões e cores marcantes. Esses são apenas alguns dos gêneros mais conhecidos de tarântulas, e há muitos outros dentro da família Pterafosidae. Cada gênero e espécie possui características distintivas em termos de comportamento, habitat, aparência e necessidades de cuidados. Anatomia da tarântula. Estrutura corporal e características físicas. As tarântulas possuem uma anatomia característica adaptada para a caça e sobrevivência em seu ambiente natural. A estrutura corporal das tarântulas consiste em duas partes principais, o cefalotórax e o abdômen. O cefalotórax abriga a maioria dos órgãos vitais, incluindo os olhos, quelíceras, estruturas usadas para alimentação e defesa, pedipalpos, usados para manipulação e detecção de presas, e as pernas. As pernas das tarântulas são segmentadas e cobertas por pelos sensoriais, que ajudam na detecção de vibrações e movimentos ao redor. Os olhos das tarântulas variam em número e disposição dependendo da espécie, mas a maioria das tarântulas tem 8 olhos distribuídos em diferentes arranjos. O abdômen é onde se encontram os órgãos digestivos, respiratórios e reprodutivos da tarântula. A maioria das tarântulas possui glândulas de seda localizadas no abdômen, que são usadas para tecer teias, revestir o ambiente de abrigo e envolver presas. A pele externa das tarântulas é coberta por uma cutícula resistente e flexível, composta principalmente de quitina, que protege o corpo e permite o crescimento através da muda. As tarântulas apresentam uma grande variedade de cores e padrões, que podem servir para camuflagem, comunicação ou como advertência para predadores potenciais. Essas características anatômicas contribuem para a habilidade da tarântula de sobreviver e se adaptar em seu ambiente natural, ao mesmo tempo em que demonstram uma impressionante diversidade morfológica entre as diferentes espécies. Adaptações para sobrevivência e caça. As tarântulas possuem uma série de adaptações físicas que lhes permitem sobreviver em uma variedade de ambientes e caçar eficientemente suas presas.
Suas pernas longas e articuladas, cobertas por pelos sensoriais, ajudam na locomoção silenciosa e na detecção de vibrações no solo, facilitando a busca por presas. As quelíceras das tarântulas, localizadas na parte frontal da boca, são fortes e afiadas, permitindo que elas capturem e segurem suas presas enquanto as injetam com veneno paralisante. Os olhos das tarântulas, embora não sejam conhecidos por sua acuidade visual, desempenham um papel importante na detecção de movimento e luz, auxiliando na localização de presas e na percepção do ambiente ao redor. Algumas espécies de tarântulas possuem pelos urticantes em seus corpos, que podem ser lançados como mecanismo de defesa contra predadores ou irritantes para presas potenciais. A capacidade de produzir seda é outra adaptação crucial das tarântulas. Elas usam a seda para construir tocas, revestir o ambiente de abrigo e até mesmo para criar armadilhas para capturar presas. Além disso, as tarântulas são capazes de regenerar membros perdidos durante o combate ou em situações de emergência, o que aumenta suas chances de sobrevivência. Essas adaptações anatômicas e comportamentais são essenciais para a sobrevivência das tarântulas em seus habitats naturais e para sua eficácia como predadoras no ambiente de caça. Habitat e ambiente natural. Tipos de habitats onde as tarântulas são encontradas. As tarântulas são encontradas em uma variedade de habitats ao redor do mundo, adaptando-se a uma ampla gama de ambientes. Uma das principais características das tarântulas é sua capacidade de sobreviver em uma variedade de habitats terrestres, incluindo florestas tropicais, desertos, pradarias, savanas e até mesmo áreas urbanas. Em florestas tropicais, as tarântulas frequentemente habitam o solo da floresta ou áreas arbóreas, onde podem encontrar uma abundância de presas e refúgios naturais, como troncos em decomposição, tocas ou fendas em rochas. Em desertos e áreas áridas, as tarântulas são frequentemente encontradas em buracos no solo, onde podem se proteger do calor extremo durante o dia e sair à noite para caçar. Em pradarias e savanas, as tarântulas podem viver em tocas subterrâneas ou sob pedras e vegetação densa, aproveitando-se da diversidade de presas disponíveis nesses ambientes. Algumas espécies de tarântulas também são conhecidas por viver em áreas montanhosas, adaptando-se a altitudes elevadas e climas mais frios. Mesmo em áreas urbanas, a tarântula pode ser encontrada em jardins, parques e até mesmo dentro de residências, onde encontra abrigo e oportunidades de caça. Em resumo, as tarântulas são altamente adaptáveis e podem ser encontradas em uma variedade de habitats terrestres ao redor do mundo, desde os trópicos até regiões mais temperadas e áridas. Como elas se adaptam a diferentes ambientes? As tarântulas demonstram uma notável capacidade de adaptação a uma variedade de ambientes, o que lhes permite sobreviver e prosperar em diferentes condições. Uma das principais formas de adaptação das tarântulas é através de suas características físicas. Elas possuem uma cutícula resistente e flexível, que ajuda a reduzir a perda de água em ambientes áridos e a proteger contra predadores. As tarântulas também têm a capacidade de regular sua temperatura corporal, buscando abrigo em tocas subterrâneas durante os períodos mais quentes do dia e saindo para caçar à noite, quando as temperaturas são mais amenas. Em ambientes mais úmidos, as tarântulas podem construir tocas mais profundas para evitar inundações e manter um ambiente interno mais estável. Além disso, as tarântulas são adeptas em encontrar alimento em diferentes habitats. Elas se alimentam de uma variedade de presas, desde insetos até pequenos vertebrados, e podem ajustar suas estratégias de caça conforme o ambiente e a disponibilidade de alimentos. As tarântulas também são conhecidas por sua capacidade de se camuflar, usando suas cores e padrões para se misturar ao ambiente e evitar predadores. Em resumo, as tarântulas desenvolveram uma série de adaptações físicas, comportamentais e fisiológicas que lhes permitem habitar uma variedade de ambientes, desde florestas tropicais até desertos áridos, demonstrando sua notável capacidade de sobrevivência e adaptação. Comportamento e hábitos alimentares. Padrões de comportamento comuns em tarântulas. As tarântulas exibem uma variedade de comportamentos que são característicos de sua espécie e influenciados pelo ambiente em que vivem. Um dos comportamentos mais notáveis das tarântulas é sua preferência por uma vida solitária. Elas geralmente são animais territoriais e tendem a evitar o contato com outras tarântulas, exceto durante o acasalamento. As tarântulas são principalmente noturnas, o que significa que são mais ativas durante a noite. Durante o dia, muitas espécies preferem permanecer em tocas ou esconderijos para evitar predadores e conservar energia. A caça é uma parte essencial do comportamento das tarântulas.
Elas usam suas habilidades sensoriais para detectar a presença de presas, muitas vezes esperando pacientemente em suas tocas ou esconderijos até que uma oportunidade de caça surja. Quando uma presa se aproxima, a tarântula pode lançar-se rapidamente para capturá-la com suas quelíceras e pedipalpos. Em seguida, ela pode injetar veneno para paralisar a presa antes de começar a se alimentar. Após uma refeição, as tarântulas podem passar períodos prolongados sem se alimentar, dependendo da disponibilidade de presas e de outros fatores ambientais. Durante os períodos de reprodução, as tarântulas podem exibir comportamentos específicos, como rituais de corte e movimentos de exibição, para atrair parceiros. Em geral, as tarântulas são animais cautelosos e reservados, preferindo evitar o confronto sempre que possível. No entanto, elas podem se tornar defensivas se sentirem ameaçadas, exibindo comportamentos como levantar suas pernas dianteiras, lançar pelos urticantes ou morder em autodefesa. O que elas comem e como caçam suas presas. As tarântulas são predadoras carnívoras e se alimentam de uma variedade de presas, incluindo insetos, aranhas menores, pequenos vertebrados e até mesmo outras tarântulas. Sua dieta pode variar dependendo da espécie, do tamanho e da disponibilidade de presas em seu ambiente local. As tarântulas são caçadoras ágeis e eficientes. Elas usam uma combinação de seus sentidos aguçados, incluindo visão, paladar, olfato e sensibilidade às vibrações, para detectar a presença de presas próximas. Quando uma presa é detectada, a tarântula pode se mover rapidamente para capturá-la. Ela pode usar suas pernas para imobilizar a presa e suas quelíceras para injetar veneno paralisante. Algumas tarântulas, especialmente as espécies arborícolas, podem caçar ativamente suas presas, perseguindo-as através das folhas e galhos das árvores. Outras tarântulas são emboscadoras, esperando pacientemente em suas tocas ou esconderijos até que uma presa se aproxime o suficiente para ser capturada. Depois de capturar sua presa, a tarântula pode usar suas quelíceras para injetar enzimas digestivas na presa, liquefazendo seus tecidos internos para facilitar a ingestão. Após se alimentar, a tarântula pode descartar os restos não digeríveis da presa, como exoesqueletos de insetos, em um local específico de sua toca ou esconderijo. Esses comportamentos de caça e alimentação são fundamentais para a sobrevivência e o sucesso reprodutivo das tarântulas em seus habitats naturais. Reprodução e ciclo de vida. Processo de reprodução das tarântulas. O processo de reprodução das tarântulas geralmente começa com um ritual de cortejo elaborado, no qual o macho busca atrair a fêmea para o acasalamento. O macho pode usar uma combinação de movimentos vibratórios, toques sutis e até mesmo presentes de comida para conquistar a atenção da fêmea. Se a fêmea aceitar o macho, o acasalamento pode ocorrer. Durante o acasalamento, o macho transfere seu esperma para a fêmea usando órgãos especializados chamados de pedipalpos. Após o acasalamento, a fêmea geralmente deposita seus ovos em uma teia de seda, que ela tece para proteger os ovos e garantir sua segurança até a eclosão. O tempo de incubação dos ovos pode variar dependendo da espécie e das condições ambientais, mas geralmente dura de várias semanas a alguns meses. Quando os ovos finalmente eclodem, as jovens tarântulas, conhecidas como ninfas, emergem e começam sua jornada para se tornarem adultas. Durante este período, as jovens tarântulas passarão por várias mudas, nas quais descartarão sua cutícula externa e crescerão para um tamanho maior. O número de mudas que uma tarântula passa ao longo de sua vida pode variar dependendo da espécie, mas geralmente é de 5 a 10 mudas antes de atingir a maturidade sexual. Desenvolvimento desde a eclosão até a idade adulta. O ciclo de vida das tarântulas começa com a eclosão dos ovos, que geralmente ocorre dentro de uma teia de seda criada pela fêmea para proteger os ovos. Quando os ovos eclodem, jovens tarântulas, conhecidas como ninfas ou alinguetas, emergem da teia de seda. As ninfas são pequenas e frágeis, mas logo começam a explorar o ambiente ao seu redor em busca de alimento e abrigo. Durante os primeiros estágios de sua vida, as ninfas passam por várias mudas, durante as quais descartam sua cutícula externa para crescer e se desenvolver. À medida que as ninfas crescem, elas se tornam mais robustas e adquirem características mais semelhantes às dos adultos, como cores e padrões distintivos. Eventualmente, após passar por várias mudas e alcançar a maturidade sexual, a tarântula atinge a idade adulta. Uma vez adulta, a tarântula está pronta para se reproduzir e o ciclo de vida continua quando ela busca um parceiro para o acasalamento. Após o acasalamento, a fêmea pode depositar seus ovos e iniciar o processo novamente, fechando o ciclo de vida das tarântulas.
Este processo de desenvolvimento desde a eclosão até a idade adulta é fundamental para garantir a sobrevivência e o sucesso reprodutivo das tarântulas em seu ambiente natural. Origem e evolução das tarântulas. A origem e evolução das tarântulas remontam a milhões de anos, sendo parte integrante da história evolutiva das aranhas como um todo. Aqui estão alguns pontos importantes sobre sua origem e evolução. 1. Origem antiga. As tarântulas fazem parte da ordem Araniae, que inclui todas as aranhas conhecidas. O surgimento das aranhas remonta ao período siluriano, há cerca de 400 milhões de anos, quando ancestrais primitivos começaram a colonizar a Terra. 2. Adaptações iniciais. As primeiras aranhas provavelmente habitavam ambientes aquáticos, mas eventualmente se adaptaram à vida terrestre. Suas adaptações incluíram a evolução de seda para a construção de teias e para a proteção de ovos. 3. Diversificação e especialização. Ao longo do tempo geológico, as aranhas diversificaram-se em uma ampla variedade de formas e estilos de vida, incluindo as tarântulas. Sua evolução foi influenciada por fatores como mudanças climáticas, disponibilidade de habitat e interações com outras espécies. 4. Evolução das tarântulas modernas. As tarântulas pertencem à família Pterofosidae, que inclui centenas de espécies distribuídas em todo o mundo. Sua evolução foi moldada por adaptações específicas aos seus ambientes, resultando em uma diversidade impressionante de tamanhos, cores e comportamentos. 5. Evolução comportamental e anatômica. Ao longo do tempo, as tarântulas desenvolveram uma série de adaptações comportamentais e anatômicas para sobreviver e prosperar em seus habitats. Isso inclui habilidades de caça aprimoradas, sistemas de defesa eficazes e estratégias reprodutivas complexas. 6. Interações ecológicas. As tarântulas desempenham papéis importantes nos ecossistemas como predadores de insetos e pequenos vertebrados. Suas interações com outras espécies, como presas, predadores e parasitas, moldaram sua evolução e influenciaram a dinâmica dos ecossistemas onde vivem. Em resumo, as tarântulas têm uma história evolutiva longa e complexa, que reflete a diversidade e adaptação das aranhas como um todo ao longo de milhões de anos de evolução. Suas características únicas e sua capacidade de sobreviver em uma variedade de ambientes demonstram sua notável resiliência e sucesso como grupo taxonômico. Mitos e fatos sobre tarântulas. Desmistificando conceitos errôneos sobre tarântulas. Mito: todas as tarântulas são venenosas e perigosas para os humanos. Fato: embora todas as tarântulas possuam veneno, a maioria das espécies não representa uma ameaça significativa para os seres humanos. Seu veneno é projetado para incapacitar presas pequenas e não é fatal para humanos. Mordidas de tarântulas são extremamente raras e geralmente resultam em sintomas leves, como inchaço e dor localizada. Mito: tarântulas são agressivas e atacam humanos sem provocação. Fato: as tarântulas são animais predominantemente pacíficos e reservados. Elas geralmente preferem evitar o confronto e só se tornam defensivas quando se sentem ameaçadas ou perturbadas. Na maioria dos casos, uma tarântula se retrairá ou se esconderá quando confrontada por um ser humano. Mito: tarântulas são animais de estimação de baixa manutenção e fáceis de cuidar. Fato: embora as tarântulas possam ser animais de estimação fascinantes e relativamente fáceis de cuidar, elas ainda requerem um ambiente adequado, alimentação regular e monitoramento de saúde. Cada espécie pode ter necessidades específicas, e os proprietários devem estar preparados para fornecer cuidados adequados. Mito: todas as tarântulas são grandes e peludas. Fato: embora muitas tarântulas sejam conhecidas por seu tamanho robusto e pelagem densa, existem também espécies menores e menos peludas. As tarântulas exibem uma ampla variedade de tamanhos, cores e padrões, dependendo da espécie e do ambiente em que vivem. Mito: tarântulas podem saltar grandes distâncias para atacar suas presas. Fato: apesar de serem ágeis e habilidosas caçadoras, as tarântulas não são capazes de saltos significativos como algumas outras aranhas. Elas geralmente capturam suas presas usando estratégias de emboscada, movendo-se rapidamente quando necessário, mas sem realizar saltos longos. Desmistificar esses conceitos errôneos ajuda a promover uma compreensão mais precisa e uma apreciação adequada das tarântulas como criaturas fascinantes e importantes dentro de seus ecossistemas. Fatos interessantes e curiosidades sobre esses aracnídeos. Longevidade impressionante. As tarântulas são conhecidas por sua longevidade surpreendente. Algumas espécies podem viver até 20 anos ou mais em cativeiro, com casos registrados de tarântulas vivendo por mais de 30 anos. Variedade de tamanhos.
As tarântulas exibem uma grande variedade de tamanhos, desde espécies relativamente pequenas com apenas alguns centímetros de envergadura até as maiores tarântulas do mundo, que podem ter uma envergadura de até 30 centímetros. Veneno especializado. O veneno das tarântulas é projetado principalmente para incapacitar presas pequenas, mas algumas espécies possuem venenos com propriedades únicas. Por exemplo, o veneno da tarântula de escorpião, Heteroscodra maculata, contém neurotoxinas semelhantes às encontradas em escorpiões. Comunicação por vibração. As tarântulas têm uma forma interessante de se comunicar por meio de vibrações. Muitas vezes, os machos realizam rituais de cortejo vibrando em frequências específicas para atrair fêmeas durante o período de acasalamento. Regeneração de membros. As tarântulas têm a capacidade de regenerar membros perdidos, como pernas ou pedipalpos. Esse processo, conhecido como regeneração autotômica, permite que a tarântula se recupere de lesões e continue sua vida normalmente. Muda periódica. As tarântulas passam por um processo de muda regularmente ao longo de suas vidas para crescer e se desenvolver. Durante a muda, elas descartam sua cutícula externa e emergem com uma nova pele mais macia, que gradualmente endurece com o tempo. Habitat diversificado. As tarântulas podem ser encontradas em uma variedade de habitats ao redor do mundo, incluindo florestas tropicais, desertos, pradarias, montanhas e até mesmo áreas urbanas, demonstrando sua capacidade de adaptação a uma ampla gama de ambientes. Esses fatos interessantes e curiosidades destacam a fascinante diversidade e adaptabilidade das tarântulas como uma das espécies mais intrigantes do reino animal. Cuidados em cativeiro. Considerações importantes ao manter tarântulas como animais de estimação. Habitat adequado. É essencial fornecer um ambiente adequado para sua tarântula. Isso inclui um terrário espaçoso o suficiente para permitir movimentos naturais, substrato adequado, como fibra de cocô ou vermiculita, esconderijos e uma tampa segura para evitar fugas. Clima e umidade. A temperatura e umidade do terrário devem ser mantidas dentro das faixas adequadas para a espécie específica de tarântula. Geralmente, uma temperatura entre 22 graus Celsius e 28 graus Celsius e uma umidade entre 60% e 80% são ideais, mas isso pode variar dependendo da origem da espécie. Alimentação adequada. As tarântulas são predadoras e se alimentam principalmente de insetos vivos. É importante oferecer uma dieta variada e nutritiva, incluindo grilos, baratas, gafanhotos e outros insetos adequados ao tamanho da tarântula. Manuseio cauteloso. Embora algumas tarântulas possam ser manipuladas com cuidado, muitas preferem evitar o contato direto com humanos. Ao manusear uma tarântula, é importante ser cauteloso e evitar movimentos bruscos que possam estressar o animal. Também é recomendável lavar as mãos antes e depois do manuseio para evitar a transmissão de bactérias. Segurança e higiene. Mantenha o terrário limpo e livre de detritos para garantir a saúde da tarântula. Verifique regularmente por qualquer sinal de infecção, parasitas ou lesões. Além disso, tome precauções de segurança ao lidar com tarântulas venenosas, usando luvas adequadas, se necessário. Educação e pesquisa. Antes de adquirir uma tarântula como animal de estimação, é importante fazer uma pesquisa detalhada sobre as necessidades específicas da espécie escolhida e os cuidados necessários. Educar-se sobre o comportamento, habitat e dieta das tarântulas ajudará a garantir uma experiência positiva para você e para o animal. Consulta profissionais. Em caso de dúvida ou preocupação com a saúde da sua tarântula, é sempre recomendável consultar um veterinário especializado em animais exóticos ou um criador experiente. Seguir essas considerações importantes garantirá o bem-estar e a saúde de sua tarântula e promoverá uma experiência gratificante como proprietário de um desses fascinantes aracnídeos. Ambiente ideal e alimentação em cativeiro. Ambiente ideal. Terrário adequado. Providencie um terrário espaçoso o suficiente para permitir que a tarântula se movimente livremente. O tamanho recomendado pode variar dependendo da espécie, mas geralmente é recomendado um terrário com pelo menos 3 vezes a envergadura da tarântula. Substrato. Utilize um substrato adequado, como fibra de cocô, vermiculita ou substrato específico para aranhas, com uma camada que permita escavação e absorção de umidade. Esconderijos. Coloque esconderijos adequados, como cascas de cocô, cascas de árvores ou vasos virados, para que a tarântula se sinta segura e protegida. Clima e umidade. Mantenha a temperatura e umidade dentro das faixas ideais para a espécie específica de tarântula. Isso pode exigir o uso de um termômetro e um higrômetro para monitoramento regular. Alimentação em cativeiro.
Insetos vivos. As tarântulas são predadoras e se alimentam principalmente de insetos vivos. Alimente sua tarântula com uma variedade de presas adequadas ao seu tamanho, como grilos, baratas, gafanhotos e tenébrios. Alimentação regular. Ofereça alimentos regularmente, mas evite superalimentação, pois isso pode levar à obesidade ou problemas de digestão. A frequência de alimentação pode variar dependendo da idade e tamanho da tarântula, mas geralmente é recomendado alimentar adultos uma vez por semana. Suplementação. Para garantir uma dieta equilibrada, você pode ocasionalmente oferecer suplementos vitamínicos ou minerais aos insetos alimentados para as tarântulas. Água fresca. Mantenha uma pequena tigela rasa de água fresca disponível no terrário para que a tarântula possa beber conforme necessário. Certifique-se de que a água seja trocada regularmente para evitar a contaminação por resíduos ou bactérias. Esses cuidados garantirão que sua tarântula tenha um ambiente saudável e nutritivo em cativeiro, promovendo seu bem-estar e longevidade. Espécies populares de tarântula. Destaques de algumas espécies conhecidas de tarântulas, características distintivas e curiosidades sobre cada uma. Tarântula rosa chilena, Grammostola rosea. Originária do Chile, a tarântula rosa chilena é uma das espécies mais populares entre os entusiastas de aracnídeos devido à sua beleza e temperamento dócil. Ela tem uma coloração geralmente marrom ou rosa e é conhecida por ser uma tarântula de fácil manejo em cativeiro. Tarântula Golias, Pterophosa blondi. Conhecida como a maior tarântula do mundo em termos de envergadura, a tarântula Golias é originária da América do Sul, especialmente da região amazônica. Ela possui um corpo robusto e peludo e pode atingir tamanhos impressionantes, com algumas fêmeas pesando mais de 100 gramas. Tarântula verde garrafa, Chromatopelma caniopubescens. Esta tarântula é nativa da Venezuela, Guiana e Brasil. Sua coloração distinta inclui tons de verde e azul, tornando-a uma das espécies mais visualmente impressionantes. Além disso, é conhecida por seu comportamento ativo e padrão de teia complexo. Tarântula mexicana vermelha do joelho, Brachypelma smithii. Originária do México, esta tarântula é famosa por suas pernas com um padrão de cores distintivo, com listras vermelhas brilhantes nos joelhos. É uma espécie popular entre os criadores devido à sua beleza e natureza relativamente dócil. Tarântula babuíno azul, Monocentropus balfouri. Originária de Socotra, uma ilha no Oceano Índico, esta tarântula é conhecida por sua coloração azul brilhante e por sua natureza social única. Diferente da maioria das tarântulas, o babuíno azul pode ser mantido em grupos em cativeiros sem canibalismo. Essas são apenas algumas das muitas espécies fascinantes de tarântulas encontradas em todo o mundo. Cada uma tem suas próprias características únicas que a tornam interessante para entusiastas de aracnídeos e colecionadores de animais exóticos. Conservação e ameaças. Desafios enfrentados pelas tarântulas em seu habitat natural. Perda de habitat. A destruição e fragmentação de habitats naturais, devido à urbanização, agricultura, mineração e desmatamento, representam uma das maiores ameaças às tarântulas. A perda de áreas adequadas para abrigo, alimentação e reprodução pode levar à diminuição das populações e até mesmo à extinção local de algumas espécies. Exploração comercial. A coleta excessiva para o comércio de animais de estimação exóticos pode representar uma ameaça significativa para algumas espécies de tarântulas. A demanda por tarântulas como animais de estimação em coleções particulares ou para o mercado de comércio ilegal pode exercer pressão sobre as populações selvagens. Poluição e contaminação. A contaminação do solo e da água por produtos químicos agrícolas, poluentes industriais e resíduos humanos pode afetar negativamente as tarântulas e suas presas. Esses contaminantes podem causar danos diretos à saúde das tarântulas e reduzir a disponibilidade de alimentos em seus habitats. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas globais, incluindo o aumento da temperatura, alterações nos padrões de precipitação e eventos climáticos extremos, podem ter impactos adversos nas tarântulas e em seus ecossistemas. Essas mudanças podem afetar a distribuição geográfica, a disponibilidade de recursos e a capacidade de adaptação das tarântulas a novas condições ambientais. Pesticidas e controle de pragas. O uso indiscriminado de pesticidas e práticas de controle de pragas em áreas agrícolas e urbanas pode ter efeitos negativos nas populações de tarântulas, bem como em suas presas. A exposição a pesticidas pode resultar em envenenamento direto ou diminuição da disponibilidade de alimentos para as tarântulas. Falta de conscientização.
a falta de conscientização e educação sobre a importância das tarântulas e outros artrópodes na ecologia e no equilíbrio dos ecossistemas pode levar à falta de proteção e conservação dessas espécies. Esses desafios representam sérias ameaças à sobrevivência das tarântulas em seu habitat natural e destacam a necessidade urgente de medidas de conservação e proteção para garantir sua preservação futura. Esforços de conservação e como as pessoas podem ajudar. Esforços de conservação. Organizações de conservação em todo o mundo estão trabalhando para proteger as tarântulas e seus habitats naturais. Isso inclui a criação de áreas protegidas, como reservas naturais e parques nacionais, onde as tarântulas podem viver livremente sem ameaças humanas. Pesquisa e monitoramento. Cientistas e pesquisadores estão conduzindo estudos para entender melhor as tarântulas e avaliar o estado de suas populações em diferentes regiões. Isso inclui monitorar mudanças na distribuição geográfica, tamanho populacional, saúde e comportamento das tarântulas ao longo do tempo. Educação e conscientização. A educação pública sobre a importância das tarântulas e seu papel nos ecossistemas é fundamental para promover a conservação. Isso pode incluir programas de educação ambiental em escolas, eventos comunitários, campanhas de sensibilização e mídia social para destacar os benefícios das tarântulas e as ameaças que enfrentam. Práticas sustentáveis. As pessoas podem ajudar a proteger as tarântulas e seus habitats adotando práticas sustentáveis em suas próprias vidas. Isso pode incluir reduzir o consumo de produtos que contribuem para a destruição de habitats naturais, apoiar empresas e organizações comprometidas com a conservação ambiental e reduzir o uso de pesticidas e outros produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. Engajamento comunitário. Envolvimento ativo da comunidade local é essencial para o sucesso dos esforços de conservação. Isso pode incluir a participação em projetos de restauração de habitats, voluntariado em programas de monitoramento de espécies e participação em campanhas de limpeza e conservação de áreas naturais. Denúncia de atividades ilegais. As pessoas também podem ajudar a proteger as tarântulas denunciando atividades ilegais, como coleta ilegal, tráfico de animais selvagens e destruição de habitats naturais às autoridades locais ou organizações de conservação. Ao apoiar esses esforços de conservação e adotar práticas sustentáveis em suas vidas diárias, as pessoas podem desempenhar um papel importante na proteção das tarântulas e na preservação de seus habitats naturais para as gerações futuras. Conclusão. As tarântulas são criaturas incríveis que despertam curiosidade e admiração em muitas pessoas. Elas desempenham papéis importantes nos ecossistemas naturais e oferecem oportunidades únicas de aprendizado e apreciação. Ao explorar o mundo das tarântulas, podemos desenvolver um maior entendimento e respeito pela diversidade da vida na Terra. Se você já teve alguma experiência pessoal interessante com tarântulas, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir suas histórias, perguntas ou comentários sobre esses fascinantes aracnídeos. Além disso, se você tiver alguma dúvida sobre tarântulas ou quiser compartilhar sua própria perspectiva, sinta-se à vontade para participar da discussão e contribuir com sua voz única. Ao compartilhar experiências pessoais, podemos enriquecer ainda mais nossa compreensão e apreciação pelas tarântulas, promovendo uma comunidade de amantes da natureza e entusiastas de aracnídeos. Juntos, podemos continuar explorando e celebrando a beleza e a importância dessas incríveis criaturas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.